Sejam bem-vindos ao Pode Pensar. Este é o podcast da DECO Proteste de Ideias para Consumir. Eu sou o Aurélio Gomes e neste segundo episódio abrimos os microfones à discussão sobre a temporada que se avizinha. Ou seja, em vésperas de mais uma Black Friday, um conceito de marketing, chamemos-lhe intensivo, que importamos dos Estados Unidos e que prevê um concentrado de generosos descontos em loja durante um curto espaço de tempo. Em vésperas de mais uma Black Friday, dizia eu, pomos as ideias ao serviço dos consumidores para se orientarem nesta selva de promoções que há no mercado. Não é só a Black Friday ou a Cyber Monday. As promoções e as mega promoções instalaram-se de armas e cartazes fluorescentes nas prateleiras dos supermercados, sem que já saibamos distinguir o preço sem promoção do preço com promoção. Há marcas com artigos em desconto o ano todo. Bom demais para ser verdade ou simplesmente nós não conseguimos resistir à palavra desconto? São nossos convidados o Gustavo Mendes, professor de Marketing na Porto Business School e também diretor de Corporate Marketing no Grupo Primor. Bem-vindo, Gustavo. Obrigado. E Susana Pereira, analista de mercado e coordenadora da equipa de retalho, serviço e suporte da DECO Proteste. Bem-vinda também, Susana. Obrigada. É um prazer tê-los aqui aos dois. Eu começo já pelo Gustavo. Gustavo, é um académico, mas também um homem de mercado, ou do mercado. Como é que olha para esta época que aí vem? Ou seja, e estou a falar especificamente da Black Friday. É a época da caça ao desconto ou da caça ao caçador do desconto? A pergunta está muito bem formulada. Eu acho que é as duas coisas. Eu acho que acabamos por entrar numa época em que quer uns, quer outros, tentam aproveitar e fazer o melhor negócio. E genuinamente todos acreditam no final desta época que fizeram o melhor negócio. Por isso, eu diria que, curiosamente, acho que todos saem aparentemente mais felizes no final desta época. Aparentemente, sublinho eu, quer explicar melhor esse aparentemente? Sim, porque na verdade nós por não resistirmos às estratégias e aos descontos e aos produtos, acabamos muitas das vezes por comprar coisas que podemos não querer, não precisar ou não fazer tanto sentido naquele momento. E por isso o aparentemente. Mas também é verdade que tem um reverso da medalha e estes períodos permitem às pessoas também muitas das vezes comprar coisas que não poderiam comprar noutras situações. Por isso, efetivamente, também há boas oportunidades para todos os efeitos nesta altura e que devem e podem ser aproveitadas. Mas também há esquemas, ou não? Isto é verdade que há esquemas, mas há esquemas como em tudo na vida. Durante todo o ano há esquemas por parte dos operadores para conseguir de alguma forma captar a atenção dos consumidores, maximizando o seu lucro. Uhum. Por isso, este é só mais um, efetivamente é mais um com muita visibilidade, com muito tráfego, com muito ruído, mas genuinamente não sei se é aquele que até me preocupa mais. Porque pela visibilidade que tem também agora uma supervisão que outros processos de chamada de atenção aos consumidores não têm. E a prova disso é este podcast, ou seja, até já podcast de supervisão da Black Friday há, enquanto outras estratégias que passam mais despercebidas ao longo do ano não têm esta supervisão e por isso podem até ter efeitos mais de longo prazo nos consumidores. E nós já vamos pedir à Susana para nos explicar esse momento que eu diria que é o momento chave. Foi em 2015, quando a DECO Proteste olhou para a Black Friday e descobriu coisas. Mas ainda antes de falarmos disso, disse que há outras situações que o preocupam mais até do que propriamente a Black Friday. Um exemplo, dois? Eu acho que, por exemplo, o facto de haver situações de comparação de preços e de trabalho de utilização de descontos para impulsionar durante o ano a compra de determinados produtos, isso, por exemplo, parece-me preocupante. Há estratégias que nós temos, as pessoas que trabalham na área, que podem influenciar o comportamento do consumidor. Na economia comportamental, quando nós fazemos alguma coisa que tenta influenciar o comportamento de alguém, se for pela positiva nós chamamos-lhe o nudge, se for pela negativa nós chamamos-lhe o sludge. E a verdade é que o mercado está cheio de iniciativas de sludging que levam as pessoas a comprar uma marca em detrimento da outra só pela manipulação de preço. Resumindo, há mais gente pelo mal do que pelo bem.
Era isso que estava a dizer, por palavras mais simplificadas, não é? Não, o que eu digo é que há muitas estratégias que permitem a prática menos correta, por assim dizer, da venda e da apresentação de produtos. Mas eu tenho sido surpreendido quase sempre pelo bem, porque vejo o mal a compensar cada vez menos, também sinceramente. Muito bem. Eu tinha prometido isto, Susana. Em 2015, a DECO Proteste publicou um estudo sobre a Black Friday, que eu acho que é um ponto de viragem, não só para nós consumidores, como estarmos atentos e percebermos, isto não é só bom. Eu diria, em 2015, quando comecei a ouvir falar, ou um pouco antes da Black Friday, vem aí uma coisa que se passa nos Estados Unidos ou noutros países e que agora vem para Portugal e é a minha oportunidade de comprar coisas muito mais baratas e até com esta ideia de coisas boas, de marcas caras, agora muito mais acessíveis. Mas o vosso estudo da DEC Proteste 2015 veio deitar muita água fria nesta fogueira de esperanças. Quais foram as principais conclusões a que chegou esse estudo? Correto, só para lembrarmos. Correto. Nós importámos este conceito da Black Friday e, acima de tudo, havia a ideia de que todas as compras que se faziam na Black Friday valiam a pena. E foi isso que nós quisemos ver na prática no nosso mercado. Portanto, em 2015, a DEC Proteste registrou vários casos de subida de preços dias antes da Black Friday. E porquê? De forma a simular promoções mais interessantes, mas que acabaram por ser mais enganosas para o consumidor. Só a título de exemplo, na altura concluímos que 1 em cada 10 produtos sofreu um aumento de preços antes da Black Friday e só depois é que se aplicou o desconto. Ou seja, este pretexto da Black Friday traz consigo... Deixe-me só interromper para dizer uma coisa. Havia um célebre exemplo de um televisor que subiram o preço para 1.700 umas semanas antes, depois baixaram no grande desconto para 1.200 ou 1.100 e o preço dele antes de referência era cerca de 1.000. Portanto, a pessoa que comprou com desconto acabou por comprá-lo mais caro do que se tivesse comprado ao preço de referência anteriormente. Certo. Este foi apenas um dos exemplos que encontramos. Este televisor em causa estava à venda, portanto, o preço inicial era 1.099 euros, subiu para 1.799 e no dia da Black Friday foi vendida a 1.439. Portanto, bem mais caro do que o preço inicial a que estava a ser praticado nos dias antes da Black Friday. Portanto, pior negócio para o consumidor não era possível. Mas este foi apenas um exemplo. Porque este pretexto da Black Friday traz consigo para os consumidores o anúncio de grandes descontos numa série de produtos. Porém, por vezes, esta propaganda não corresponde a verdadeiras oportunidades para fazer negócio. Portanto, é necessário que o consumidor esteja cada vez mais atento, que use as ferramentas que estão disponíveis para efetivamente conseguir perceber a evolução do preço daquele produto e verificar se está a ser feita ou não uma boa compra. Já agora, só por curiosidade, quando partiram para este estudo em 2015, foi por instinto natural de uma organização, como é a DEC Proteste, vamos lá ver o que é isto, ou já tinham ouvido algumas histórias do que se passava, por exemplo, noutros países, especialmente nos Estados Unidos? Nós estamos sempre atentos ao que se passa também fora de Portugal, este cantinho que aqui temos. Mas, obviamente, que nós já tínhamos estado a acompanhar o comportamento dos produtos no nosso mercado. E sabíamos que este conceito de Black Friday poderia trazer esta tal publicidade enganosa. E quisemos ver em concreto e deparámos com inúmeros exemplos sobre várias cadeiras, como disse há pouco, 1 em cada 10 produtos sofreu realmente um aumento antes da Black Friday, nos dias imediatamente antes, para supostamente descer naquele dia. E o consumidor, quando chega à loja e realmente vê um decréscimo tão grande, portanto, um preço de referência face ao preço a que está a ser vendido, com uma diferença tão grande, o que é que ela acha numa primeira instância? Que está a fazer uma boa compra. E é isso que nós queremos realmente alertar. Temos vindo a alertar nestes últimos anos e continuamos atentos e vamos continuar atentos nesta Black Friday
para realmente o consumidor consiga perceber se se trata ou não de uma boa compra. Já houve, já foi há 6 anos esse estudo. Depois disso perceberam que a Black Friday, ou seja, o consumidor está mais protegido hoje, ou seja, a Black Friday percebeu o vosso estudo, a Black Friday portuguesa, pelo menos, ou pelo menos as empresas que aderem à Black Friday, mudaram a sua abordagem? Houve consequências disso ou nem por isso? Mudaram. Portanto, os retalhistas perceberam que havia alguém que estava a olhar para os números e alguém muito que atentamente. encontrava muito atentamente e Sim. que reportava todas estas situações. Portanto, começaram a mudar de alguma forma a sua estratégia. Contudo, isto não invalida que todos os anos continuamos a encontrar determinadas situações em cada uma das Black Fridays e que são devidamente reportadas, mas este conceito que apareceu em 2015 mudou. Portanto, acima de tudo, eles perceberam, ok, há alguém do outro lado que está a informar os consumidores. E, claro, começaram, de alguma forma, também a arranjar outro tipo de estratégias para contornar esta situação. Ou seja, não se pode baixar mesmo a guarda. Não se pode. E eu vou já fazer um bocadinho, usando uma estratégia de marketing, fazendo um bocadinho também, fique para ouvir o podcast até ao fim, porque no fim vamos falar de ferramentas que a DEC ProTest fornece para nos ajudar a todos nós a comparar preço e a perceber se estamos a ser enganados ou não. Mas agora apelava também ao lado psicólogo do Gustavo, que eu sei que tem formação em psicologia. Também sempre ouvi dizer que, não sei se é só a vaidade a funcionar, mas que na Black Friday existe um fenómeno muito recorrente, que é consumidores a irem comprar coisas, supostamente até mais baratas, mas para devolver uma semana, 2 semanas depois, em grande número. Isto é a vingança do consumidor? Não é necessariamente vingança. Muitas das vezes é o consumidor a utilizar uma ferramenta que tem para voltar atrás numa decisão que pode ter tomado por impulso. Por impulso, sim. Por isso, eu acredito que é mais esta... pode haver uma compra em excesso que é provocada por não querer perder a oportunidade. Aliás, o não querer perder a oportunidade, em inglês o fear of missing out, é um dos fatores críticos que leva as pessoas ao Black Friday. É acharem que vão encontrar uma oportunidade única. E depois o que acabam por acontecer é que fazem essa compra mais por impulso e quando têm tempo para fazer as contas, entre aspas, percebem que efetivamente se calhar a oportunidade não era bem aquilo que eles tinham pensado e utilizam um mecanismo que hoje está disponível para eles, que é a devolução, e hoje está inclusive legislado os dias que os retalhistas e as marcas são obrigadas a dar, que julgo que se não estou em erro, se não me falha a memória, são 14 dias, obrigado a dar para as pessoas devolverem. Por isso, eu não acho que é uma vingança, mas pode também, por parte do consumidor, haver um aproveitamento. Ou seja, muitas das vezes vê-se o consumidor a aproveitar-se e a comprar coisas que depois devolve, porque experimenta, porque tira fotografias para pôr no Instagram, porque faz uma série de coisas com o produto que depois acaba por devolver. Já agora, o que é mais importante, na sua opinião, na cabeça do consumidor? O que ele vai gastar ou o que ele vai poupar? A pergunta é excelente. Inicialmente, joga muito a favor o que eu vou poupar. O que eu vou poupar. Até porque o que acaba por acontecer é, invariavelmente, nestas situações, poder-se gastar mais do que aquilo que eu estava à espera. Esta é, por exemplo, uma das coisas que os retalhistas utilizam. Ou seja, vocês estavam a falar do preço do televisor, que é o chamado doorbuster, ou o pontapé na porta, que é o que chama a atenção. Sim. Mas depois, muitos dos produtos que estão lá não estão com desconto. E se eu for comprar a televisão, eu depois vou ter que comprar o cabo HDMI, eu depois vou ter que comprar os auscultadores, eu depois vou ter que comprar toda uma série de coisas que não estão em desconto, que não estão em promoção, e isso depois, na verdade, pode-me fazer gastar mais. Mas quando eu tenho que justificar a compra do ponto de vista individual e racionalizar a compra, eu vou utilizar a poupança. Sim. As variáveis que influenciam o processo de decisão, por exemplo, a etiqueta amarela com preço riscado, isso é um truque que funciona quase apelando ao mais primário que há em nós, que é, isto é bom, e já nem pensamos? Não, isso é importante, mas também há uma coisa que é, do ponto de vista legal, é obrigatório. O que não era há alguns anos atrás, ou seja, é obrigatório mostrar o preço antes e o preço depois. Sim. E isso também ajuda. Mas eu estava mais a referir-me até à estética do que é apresentado, à cor, ao risco. Normalmente isso é um tamanho maior do que outras etiquetas. Isso tem um efeito. Tem.
tem um efeito que é o efeito de chamada de atenção. E que é um efeito importante. Mas eu diria que o efeito principal que acontece depois é o que nos acontece dentro da nossa cabeça. Eu li recentemente um estudo na área da imagenologia cerebral, em que diz que quando nós vemos quando estamos a tomar uma decisão sobre um processo de compra e a decidir sobre um preço, quando o desconto é um desconto pequeno, as áreas que são principalmente ativadas são as zonas do córtex, que é o que está... que é a área do cérebro dedicada ao processo de tomada de decisão. Mas quando nós vemos um desconto que é completamente fora daquilo que estávamos à espera... Os 70% hoje em dia estão em voga, por exemplo. Os 70%, os 80%, sim. O que acaba por acontecer é que no cérebro não dispara, entre aspas, a zona do córtex, mas sim a zona associada ao prazer, ao sentimento de prazer. Ou seja, é verdade... É o efeito de uma droga. Exatamente, tal e qual. Quando nós nos deparamos com aquele desconto, e daí depois esta ideia de que eu não posso perder esta oportunidade. Sim. Porque, efetivamente, as zonas racionais que eu utilizo para um processo de compra tradicional são um bocadinho postas em causas por este princípio do prazer. Você é um homem perigoso, porque sabendo disso e trabalhando no marketing, pode manipular-nos muito. sabe que é curioso. Mas também sei que é um homem da ética, portanto também não quero estar aqui a lançar farpas, mas diga. O meu trabalho tem acima de tudo guiado pelo princípio que é nós chamamos-lhe o marketing for good, ou seja, o marketing para o impacto social. Temos inclusive feitos alguns trabalhos e temos inclusive um curso na Porto Business School sobre este tema, em que o nosso objetivo é a utilização do nudging para promover o bom. Se bem me lembro, o nudging era a coisa boa, o sludging é que era o mau. Exatamente. Okay. Agora, também nos cabe a nós denunciar o sludging quando vemos, porque afinal de contas isso só trouxe o mau nome que o marketing ainda tem em determinadas áreas, e eu, como profissional do marketing, a última coisa que eu quero é contribuir para o mau nome. Pelo contrário, eu quero precisamente mostrar que o marketing pode fazer a diferença e promover um comportamento pró-social do consumidor. Muito bem. Eu não sei se a Susana quer acrescentar alguma coisa a esta área de conversa ou se podemos avançar, por exemplo, para o preço facial. E agora estamos a entrar, por exemplo, numa área como em supermercados. Aliás, nós ultimamente vemos tantos folhetos, tantas promoções, tantas super promoções, que já percebi até por estudos feitos pela DEC Proteste que há produtos que estão praticamente todo o ano em promoção. Sendo difícil até perceber qual seria o preço normal desse produto antes. Mas o que é que o consumidor toma como referência? É o preço que vê, é o preço facial. Essa é a melhor maneira de apresentar um preço do ponto de vista do consumidor? Não. Aquilo que ele vê numa primeira instância, obviamente, que é o preço a que o produto está à venda, mas aquilo que ele deve ver, e neste caso entrando no setor dos supermercados, é o preço por unidade, por quilo, por litro, porque isso é que é o preço por referência. Isso é que dá para comparar. Isso é que dá para comparar e não propriamente o produto que está com 50% de desconto ou 60%. Nós sabemos que há categorias de produtos que tipicamente têm sempre essas percentagens de descontos, mas aquilo que ele deve usar como referência e que é obrigatório estar junto a cada produto é o preço, seja ele por unidade, por litro, por quilo. Isso é que serve de comparação e é com base nesse preço é que ele deve efetivamente comparar os vários produtos. Sabemos também que nem sempre esta informação está totalmente legível, o que é obrigatório estar, mas às vezes está ali um bocadinho letras pequeninas, o papel às vezes está assim um bocadinho estragado, mas esta informação deve estar sempre legível e é isto que o consumidor deve usar como referência. É que a sensação que eu tenho às vezes, porque eu também gosto de comprar o melhor possível, ou seja, poupar o mais possível quando faço compras, mas quando vejo que, por exemplo, o volume ou a capacidade das embalagens sempre tive como verdadeiro que uma embalagem pequena do mesmo produto comparada com uma embalagem maior, provavelmente vou poupar a longo prazo se comprar a maior, porque normalmente a maior não é, o preço não é o dobro de duas mais pequenas. Mas depois entra aqui a capacidade das embalagens e eu depois começo a pensar, para fazer estas contas da cabeça eu precisava de uma Texas Instruments, para os mais novos é uma máquina de calcular, hoje com os smartphones provavelmente já não é necessário, e alguns conhecimentos de matemática. É isto que se passa?
Sim, sim. Complicam-nos tanto a vida que... Não complicam se tiverem esta informação totalmente disponível e elegível. Mas que nem sempre está. Porque se eu tiver a comparar duas embalagens em que uma tem o dobro da capacidade da outra, aquilo que me interessa efetivamente é qual é que é o preço por litro, se for o caso disso, daquele produto. É isso Sim. que serve de comparação. Este conceito também das embalagens maiores acabam por ter um preço mais vantajoso, nem sempre se verifica. Nós verificámos em 2020, fomos analisar este setor e verificámos que nem sempre as tais embalagens familiares ou aquelas que alegam que têm uma poupança, efetivamente representam uma poupança. Às vezes vale mesmo mais a pena comprar duas pequenas. Acaba por ficar um custo inferior. Não é bom, sim, mas acaba por ficar um custo inferior do que em comprar uma embalagem familiar. Apesar de que não é isto que passa para o consumidor, não é? Para o consumidor, aquilo que está presente na cabeça deles é que realmente as embalagens com maior capacidade são mais económicas, ou mesmo aquelas que têm a tal palavra poupança, como vemos em determinadas categorias, por exemplo, nas fraldas, isto vê-se muito, e encontramos alguns exemplos onde se verifica o contrário. Portanto, novamente, o consumidor tem que estar atento e, neste caso em específico de supermercados, verificar o tal preço unitário, o preço por quilo, preço por litro. E aqueles produtos que estão quase sempre ou quase todo ano em promoção? Ou seja, eu às vezes pergunto-me se isto já não é promoção, isto é uma pergunta em forma de desabafo, se um supermercado tem sempre, sei lá, um determinado shampoo de 15 em 15 dias ou quase todas as semanas em promoção, já não me está a fazer uma promoção, porque se eles o vendem quase sempre àquele preço, aquele deveria ser o preço que nós chamamos de referência, não uma promoção. Ou seja, estou a ser aldrabado? Ou isto não é assim tão claro? Está a ser ludibriado, vamos assim dizer, usando uma palavra um bocadinho diferente. Esta temática foi também analisada por nós em 2019 e realmente verificámos isso. Há determinadas categorias de produtos, de determinadas marcas de produtos que estão constantemente em promoção ao longo do ano. Portanto, o consumidor, a não ser que seja uma necessidade de ter que adquirir aquele produto naquele dia, ele só tem que esperar pela semana certa, porque de passado 1 ou 2 semanas o produto efetivamente vai estar. Ou seja, em supermercado essa é uma boa máxima. Sim. Se não, o produto que quer não está em promoção esta semana, se conseguir aguentar 1 ou 2 semanas... Se conseguir aguardar 1 ou 2 semanas ele vai estar. Portanto, e nós sabemos, de quem faz compras sabe que isso acontece. Há determinadas marcas, categorias de produtos que estão constantemente. As fraldas é um exemplo, os vinhos é outro exemplo, os detergentes. Portanto, há ali 1 ou 2 semanas no ano em que não está e ele só tem que esperar mais 1 ou 2 semanas e adquirir o produto porque vai conseguir efetivamente comprá-lo com a tal promoção, sendo que de alguma forma também está a ser ludibriado porque o produto acaba por estar, nós encontramos exemplos em que havia produtos que estavam 50 e 52 semanas do ano sempre em promoção. Ou seja, o ano todo. Portanto, praticamente o ano todo. O que dá a volta ao conceito de preço de referência, não é? Claro. Que passa a ser o preço... O preço de referência devia de ser efetivamente o preço com o desconto, porque ele acaba por estar uma grande parte do ano sempre com aquele valor. Exatamente. Gustavo, os 50% e os 70% de desconto tornaram-se banais? Sim. E tornaram-se banais que são e mantêm-se uma forma de chamada de atenção e até porque sem eles, muitas das vezes... não há forma de chamar a atenção do consumidor. Nós sabemos que, de um modo geral, 50% das compras do consumidor são feitas em promoção. Sim. E este inclusive, é um número até um bocado mais Vamos alto repetir o número só para fixarmos? Quanto? Cerca de 50%. 50% das compras são feitas em promoção. E por isso é verdade que o consumidor português se tornou um bocadinho... não é uma palavra que eu gosto, mas viciado em promoções. Isto obriga também o retalhista a mantê-las. Por isso acabamos por criar um círculo vicioso em que já não há bons nem maus das fitas. Porquê? Porque ambos, um procura promoção, o outro, se não puser lá a promoção, o consumidor não vai lá entrar. Ou seja, porque o novo real é que o preço normal é caro. É um bocadinho isso. E por isso eu sei que tenho que comprar as coisas em promoção, porque senão estou a fazer más compras. Por isso o retalhista acaba por ser, vamos lá, obrigado
a ter sempre promoções, porque senão não vai criar esta sensação que o consumidor quer, estar sempre a fazer boas compras. Mas que não são verdadeiramente promoções, senão as grandes superfícies, por exemplo, e outros retalhistas estariam literalmente a perder dinheiro, certo? Aí entram contas extremamente complexas, porque ninguém perde dinheiro. Pois, eu também quero crer que não. Não, a minha dúvida, então eu vou ser mais claro, a minha dúvida é se no fundo as grandes superfícies não fazem o mesmo que a Black Friday fazia, ou seja, o preço real é aquele que nos dizem que é uma promoção e, portanto, está aqui algum engano ou não? Sim e não. Sim e não. Sim, porque há alguns produtos em algumas categorias onde isso acontece. Sim. Mas, de um modo geral, o que acaba por acontecer é as marcas e os retalhistas, às vezes mais as marcas, assumirem uma rentabilidade quase zero naquele produto. Sim. Para poderem ter o produto também ali a chamar a atenção. Ok? Para todos os efeitos, o consumidor escolhe aquele produto em função de outros. E depois eu aposto no mix de produtos que o cliente compra e tento de alguma forma garantir uma rentabilidade média dessa forma. Ou seja, não é naquele produto que eu vou ganhar dinheiro, aquele produto tem um objetivo de chamada de atenção, é no mix de produtos ou na cesta que depois o consumidor faz e que me garante uma rentabilidade média. Por isso, sim, há por vezes uma utilização mais enganosa da estratégia. Por outro lado, não, continua a ser uma chamada de atenção tradicional que se mantém. Sim. E depois apostamos numa compra conjunta. Eu tenho muita relutância em ver as coisas manicaísticamente, ou seja, os bons de um lado, os maus do outro, e portanto também às vezes parece-me que o consumidor é crente e já aceitou este jogo, eles sabem que nós sabemos que eles sabem, mas todos participamos nisto, ou seja, isto é uma espécie de jogo de sedução um bocadinho falseado, é por aí? Estou a ler bem a situação? Ou isto é mesmo, de um lado, os que enganam e do outro, os enganados? Eu acho que é mesmo um jogo de sedução. Eu acho que, para todos os efeitos, não acho que seja falseado, porque ele é mais ou menos explícito e ninguém resiste à Nós gostamos de ser enganados, é isso? Engana-me que eu gosto. Não é enganados, é então seduzidos. Nós gostamos de ser seduzidos. E umas vezes podemos ser enganados, não vou dizer que não, mas por outro lado não é? Por outro lado há sedução boa e há sedução má, tudo depois depende das consequências. Muito bem. Para a Susana, eu tenho aqui uma pergunta por dois pontos de vista. Primeiro para a Susana e depois para o Gustavo, por dois pontos de vista diferentes. Do ponto de vista do consumidor, numa perspectiva mais alargada, macro, Susana, como é que ele se relaciona com o mercado desde há uma década, mais ou menos? A introdução da Black Friday lá mais para trás, eu ainda me lembro quando foi aquele 1º de maio em que uma cadeia de supermercados pôs tudo a 50% de desconto dos supermercados, promoções o ano todo. Isto levou a uma revolução, a uma mudança muito grande nos hábitos de consumo? Há essa noção, há esse estudo? Sim, o consumidor agora é expectável, o consumidor aquilo que espera quando se dirige a uma loja ou a um supermercado é realmente ver o tal conceito de promoção, de saldos, o que quisermos chamar. Portanto, ele já está à espera de encontrar isto. E não há mal nenhum em encontrar isto. E já não há volta atrás. Já não há volta atrás. Portanto, isto depois tem o efeito bola de neve. Portanto, isto já se interiorizou. E não há qualquer problema, repare, do nosso ponto de vista, com o conceito da promoção, desde que ela efetivamente seja uma promoção real. Portanto, aqui a distinção que eu gostava de fazer é não há qualquer tipo de problema no conceito da promoção. Nada nos move contra isso. Nada nos move, desde que efetivamente ela seja real. E para isso, nós sabemos que há muitas estratégias por parte dos retalhistas para contornar estas tais promoções, por isso estamos cada vez mais atentos a estas estratégias. E o consumidor tem que estar cada vez mais informado, porque se for um consumidor informado, ele vai conseguir perceber se efetivamente está a fazer uma boa compra. E nós encontramos boas compras numa Black Friday. A DEC Proteste está sempre a encontrar nós encontramos boas compras, atenção, não é essa a questão. Agora também encontramos muitas que não são, e depois aquilo acaba por se misturar, e eu, se me puser do lado da consumidora, eu acabo por não saber se estou a fazer uma boa ou uma má compra se não estiver informada. Sim. E por isso é que temos que cada vez
vez mais usar as ferramentas que estão disponíveis para verificar se realmente é uma boa compra, porque não há problema nenhum com a palavra promoção, desde que ela seja real. Essa é que é a grande questão, é se ela efetivamente é real. Ou seja, estamos num mundo em que estamos mesmo reféns de comparar preços e olharmos para trás das costas, usando esta expressão. Sim. Se eu sair do pelouro de analista de mercado da DEC Proteste e entrar no pelouro de consumidora, porque obviamente que também sou consumidora, aquilo que eu faço sempre é, eu informo previamente e tento perceber qual é que é a evolução de preço daquele produto, para perceber se estou a fazer uma boa compra. E nós eu posso ser indiscreto. Sim. Há pouco lá fora estava-me a contar a história dos brinquedos. Sim, podemos contá-la, que é um bom exemplo. Sim. Força. Eu, no meu caso, uma das minhas filhas ainda é pequenita, portanto ainda estou no mundo dos brinquedos, e nós sabemos que a partir deste mês de novembro temos determinadas cadeias que fazem grandes ou que alegam grandes promoções em brinquedos. Aquilo que eu faço previamente, portanto eu faço aqui uma espécie de um trabalho de casa, eu já sei aquilo que vou à procura, mas eu previamente tento perceber quais é que são os preços normais de venda. Sim. Isto porque no dia das tais campanhas que esses retalhistas fazem, eu faço uma comparação com o preço que eles alegam como preço de referência, para perceber se aquele é efetivamente o preço de referência do produto, o preço que eu considero de referência. Se realmente for e tiverem a aplicar um desconto de 40% e 50%, como muitos aplicam, eu posso dizer que é uma boa compra. Não quer dizer que passado 2 semanas até não apliquem 60%, sim, mas naquele momento é uma boa compra. A partir do momento em que eu vejo que o preço está inflacionado para depois aplicar os tais 30% ou 40% ou 50%, para mim deixa de ser uma boa compra. Mas lá está, eu também tenho essa vantagem, eu sou uma consumidora informada e faço este trabalho de casa, claro, antes de comprar, obviamente. Gustavo, já agora um pouco de história, chamemos-lhe assim, que é feito dos velhinhos e na nossa cabeça fiáveis saldos. Os saldos já nunca mais voltam. São coisa de velhote. Os saldos, há coisas que mudam e que depois não podem voltar a ser o que eram. Claro. E os saldos nunca mais voltarão a ser o que eram. E há várias razões para isso. Vou dar um exemplo na área da moda. Na área da moda, onde era o mais típico dos saldos, não é? Todos nós esperávamos pelo período depois do Natal para entrar em saldos e comprar o casaco ou para comprarmos o fato que tínhamos visto e que gostávamos. Sim. Mas a verdade é que, por exemplo, a chamada fast fashion, a moda rápida, onde nós temos ciclos de novas coleções a cada 4 semanas. Sim. E a comprar na altura, senão nunca mais se vê a peça. Exatamente, que isso é outra das estratégias utilizadas para alavancar a compra. Aqui o que acaba por acontecer é, quando existe um conceito de fast fashion, não pode existir um conceito de saldos. Porque eu tenho sempre que estar a garantir que a cada 4 semanas entra uma coleção nova. Eu sempre perguntei o que é que na fast fashion, já agora, e desculpa interrompê-lo, o que é que fazem aos monos, passa a expressão, de cada 4 semanas? Porque não devem vender tudo, todas as coleções de 4 em 4 semanas. Devem sobrar peças. Isso é um desperdício até em termos ambientais? Esse é um tema crítico e que a área da moda está a tentar tomar o pulso porque está a sentir-se ultrapassada. Nós falamos muito do desperdício alimentar, que me preocupa bastante, diga-se, mas o desperdício desse ponto de vista, não só pelo consumo de matérias-primas que não eram necessárias, até porque depois temos produtos que não conseguimos fazer nada com eles, sim, é efetivamente uma realidade. E vemos as marcas a perceber que à conta disso, depois têm uma gestão de armazém, de logística, de abate, que começa a comprometer até a rentabilidade da própria coleção. Sim. Portanto, ainda voltando à pergunta inicial, saldos nunca mais. Já agora, esta bebedeira, como a Black Friday é um exemplo, mas não só, está longe de ser o único, aliás, esta bebedeira de promoções e ultra promoções e todo este tipo de coisas, não fragiliza as marcas? É que às vezes associamos retalhistas e marcas, é tudo a mesma coisa e não é. Qual é a relação neste campo das marcas com os retalhistas? Eu acho que esta, no que me diz respeito, e porque também sou gestor de marca, é para mim a área mais crítica. É porque, efetivamente, muitas das vezes as marcas vêm-se também levadas na enxurrada desta bebedeira, para usar a mesma palavra, de promoções. A promoção é sempre uma ação levada a cabo por um retalhista que depois uma marca
tem ou não que estar presente para garantir o seu espaço e a sua visibilidade. Por isso, muitas das vezes, estas iniciativas mais radicais de promocionar um produto são e têm origem mais no intermediário, por assim dizer, do que na marca. Porque muitas o intermediário, vezes, estamos aqui a falar do retalhista, que é intermediário entre o consumidor e a marca, é isso? Exatamente, Okay. exatamente. Porque muitas das vezes, para a marca, este contínuo de promoção, este excesso de promoção, não é vantajoso. Não é vantajoso. As marcas, pode-se dizer, e eu estou a dar este exemplo porque me lembro de produtores de fruta, produtores de leite, por exemplo, para citar alguns, queixarem-se de serem esmagados pelas grandes superfícies no que toca a margens de lucro, e alguns a dizerem, já nem vale a pena produzir leite porque não ganho nada com isto. Isto acontece também em marcas maiores, ou seja, uma Chanel, para usar este termo, podia ter usado outra marca qualquer, pode ser vítima deste tipo de bullying ou tem armas para se proteger disto? Desta banalização também. Certo. Eu diria que o exemplo da Chanel é um exemplo que não é tão bom, porque a Chanel tem muitos recursos, nomeadamente uma rede de distribuição e uma rede de lojas próprias. Okay. E por isso não depende, nem nunca dependeu de intermediários. Quando as marcas dependem de intermediários para fazer chegar o seu produto ao consumidor final, é efetivamente um risco. E eu conheço marcas que tiveram que sair das grandes cadeias de distribuição porque não aguentavam a pressão colocada sobre as margens, é verdade. E já vemos, por exemplo, marcas que comunicam na televisão e que, apesar de estarem na distribuição moderna, são explícitas na comunicação quando terminam o anúncio a dizer compra ao fabricante. Ou seja, há uma marca muito interessante de eletrodomésticos que termina todos os seus anúncios, sejam em português, sejam em inglês, compra diretamente do fabricante. E isto, eu escrevi há pouco tempo sobre isso, e chamava-se o futuro do retalho moderno poderá estar a seguir este caminho, que é das marcas começarem a tentar tomar na própria mão, sempre que possível, a cadeia de distribuição. E a internet vem em grande ajuda para essa estratégia, diria. Exatamente. Eu diria que o e-commerce e as lojas de e-commerce são uma das principais ferramentas que as marcas têm para chegar diretamente ao consumidor. Por isso é que se chama o e-commerce o D2C, que é o Direct to Consumer, porque precisamente permite às marcas chegar ao consumidor, mas coloca-lhes depois uma outra pressão, que é o retalhista vai estar a ver qual é o preço que as marcas colocam na loja online deles. Sim. E não pode ser mais baixo do que está colocado já estamos a falar um bocadinho do futuro, mas eu vou deixar isso para depois, porque primeiro queria que a Susana nos falasse das grandes ajudas que a DEC Proteste põe ao serviço de todos nós para nos facilitar a vida, de andarmos aí como águias a vigiar os preços, mas temos pelo menos 2 instrumentos que eu conheça muito bons e que nos podem ajudar muito. Nesta altura então de Black Friday é usar e abusar. É isso, usar e abusar. Eu sugiro que visitem a nossa página, que temos mesmo para a Black Friday, em dec.proteste.pt/Black Friday. Nesta página, os consumidores podem consultar toda a informação necessária para fazer compras informadas, desde o comparador das lojas online ao comparador de preços, também com artigos sobre os cuidados que devem ter nas compras online. Este comparador de preços, que é uma ferramenta que nós temos e que é muito útil para perceber esta tal evolução do preço. Portanto, nós quando chegamos a uma loja, eu não consigo saber aquele produto a que preço é que estava ontem, há uma semana ou há um mês, e esta ferramenta permite, de uma forma muito simples, pesquisar o preço daquele produto naquela loja nos últimos 90 dias. Ou seja, portanto, temos a evolução do preço nos últimos 90 dias. Sabemos se ele foi artificialmente subido. Sim, se já esteve mais baixo, se não esteve, quando é que esteve mais baixo. Associado a esta pesquisa temos um semáforo com 3 cores que mostra efetivamente se ele está a fazer uma boa compra, se não há uma grande variabilidade de preço ou se trata de uma má compra. Portanto, quando aparecer vermelho... É uma má compra, portanto é desaconselhado porque o preço do produto já esteve mais baixo. Neste caso, aquilo que nós procuramos são os verdes, que são efetivamente as boas compras. Esta ferramenta, que é o comparar preços, permite ver realmente essa evolução do produto nos últimos 90 dias. Portanto, é a melhor forma de nós percebermos se trata de uma boa compra ou não. E, acima de tudo, eu diria, como me estava aqui a dizer a Maria João Amorim, a minha companheira destes podcasts, vencer a inércia.
Porque às vezes parece que o consumidor, eu percebo, a vida está complicada, todos trabalhamos muitos filhos, muita coisa, muita rede social, muitos apelos. De repente fazer este trabalho às vezes não apetece, mas é a única maneira que temos de nos defendermos, não é? É verdade, é verdade. É mais uma tarefa que temos a somar a tudo o resto que temos a fazer, mas neste caso eu acho que vale a pena. Aquele exemplo que eu vos dei há pouco sobre as tais compras de brinquedos, é isto que eu faço essencialmente. Portanto, eu sei que quero adquirir estes produtos, mas eu vou primeiro perceber realmente qual é que foi a evolução do preço do produto. E esta ferramenta permite isso de uma forma muito, muito rápida e acaba por ser, obviamente, uma mais-valia para quem a utiliza. E depois, usando até a linguagem que há pouco, a linguagem e a explicação mais psicofisiológica de como o nosso cérebro funciona, depois temos o prazer, que é uma invasão de bons neurotransmissores, o prazer de saber, não fui enganado e fiz uma boa compra. Claro. Eu quando pesquiso nesta ferramenta, aquilo que eu quero ver, obviamente, são os tais semáforos verdes, não é? Exato. Significa que eu vou, efetivamente, fazer uma boa compra. Gustavo, há pouco já indicava o caminho do futuro, as marcas tomarem em mãos os seus preços e a controlar este processo, os retalhistas olharem para os sites das marcas. Qual é o futuro do consumo destas promoções? Isto vai se engolir a si próprio e vai sair daqui outra coisa? Imagino que já estejam uns passos à frente de nós todos no sentido de pensar estas coisas. Eu tento, pelo menos, mas eu acho que o que a Susana acabou agora de fazer referência a estas ferramentas, eu acho que isso é claramente o futuro, do ponto de vista do auxílio ao consumidor, e vão ser cada vez mais. Eu lembro-me pela primeira vez que a DEC introduziu o comparador de preços, da diferença que fez, do ponto de vista da tomada de decisão mais informada do ponto de vista do consumidor. Por isso, o que vai acabar por acontecer no futuro é haver muito mais ferramentas que ajudem o consumidor a tomar a decisão, porque ele não tem tempo, e cada vez vai ter menos, para tomar estas decisões. E por isso, sejam apps que comparam, por exemplo, o perfil nutricional de produtos para sugerir qual o produto que é mais saudável, por exemplo, porque nós só estamos a falar de preços. E numa área que é a área da alimentação onde eu trabalho, existem apps hoje em dia que comparam o perfil nutricional dos produtos, e eu posso comparar o mesmo produto face a um perfil nutricional independentemente do preço, porque eu até posso ser o maior milionário, mas eu não quero comprar o produto que é mais caro, quero tornar o produto que é mais saudável. Pode ser o novo luxo, o saudável, não é? Exatamente, por isso eu acho que o futuro vai caminhar até para a complexificação, porque vamos introduzir aqui novos layers no processo de tomada de decisão. Já não vai ser só o produto a variar o preço, vai ser o produto a variar, por exemplo, do ponto de vista da pegada ecológica, vai variar do ponto de vista de que forma é que ele contribui ou não para a minha saúde, ou seja, o consumidor vai começar a meter mais variáveis aqui que vão tornar, e eu vejo isto como muito positivo, vão colocar mais pressão sobre as marcas para serem ainda mais transparentes e para terem produtos ainda melhores. E não fazerem tanto greenwashing, ou seja, fazerem-se passar por verdes quando às vezes as práticas não são tão verdes quanto isso. Isso nunca funciona. Eu sou um defensor de que quando aquilo que se produz e quando aquilo que se apresenta faz bem ao consumidor, o consumidor vai responder comprando. Por isso, é a diferença entre uma estratégia de curto prazo e uma estratégia de longo prazo. Gustavo e Susana, muito obrigado. Muito obrigado aos dois, obviamente. Foi um prazer fazer esta reflexão convosco e ajudar a criar um GPS, chamemos-lhe assim, de ideias para os consumidores se orientarem na temporada de descontos que se avizinha. Obrigado também a quem nos ouviu aí desse lado. Espero que voltem para o próximo episódio. Este episódio teve coordenação editorial de Maria João Amorim, produção de Sandra Borges e foi gravado e produzido nos estúdios da Índigo. O Pode Pensar da DEC Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir.